Bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, começando o nosso canal aqui no YouTube. Gente, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de começar esse novo projeto que vai ser o nosso canal no YouTube. E desde já eu peço perdão por essa dermatite, mas é o que temos por hoje. O restante está meio vermelhinho porque além da tal da dermatite eu inventei de depilar o rosto um pouquinho antes de começar o vídeo. E como não temos filtro, ficaremos assim mesmo. Peço perdão pra vocês por isso e vamos lá, vamos começar. Gente, o nosso canal aqui no YouTube vai ser sobre a mesma coisa que eu tenho falado no Instagram, que é sobre saúde. Eu não vou contar toda a minha história aqui, até porque é muito grande, é muito longa, mas eu vim de um estado de extrema doença e que eu já tinha acostumado em ter umas doencinhas, sabe? Uma dorzinha de cabeça semanal, ter bastante TPM, ter realmente muitas cólicas menstruais, ter dores nas costas, fibromialgia, não sei se vocês conhecem, mas fibromialgia é uma doença que dói o corpo todo. Eu sentia dor assim, de prender o cabelo, eu tinha um cabelo bem longão, qualquer dia eu mostro essa foto pra vocês. Eu tinha um cabelo bem longão, batia assim na cintura. E de colocar ele pra cima eu já não aguentava a dor nos braços e no próprio couro cabeludo. É, tinha dor em todas as juntas, cotovelos, nos punhos. Sentia dores horríveis. Enfim, fora isso, síndrome do intestino irritável, refluxo gastroesofágico, tudo isso. Mas eu não vou contar todas as doenças aqui pra vocês porque a gente veio pra falar de saúde agora. Tá? E o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube é exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre saúde e sobre as coisas que têm mexido comigo, que têm falado ao meu coração nos últimos dias. E é interessante porque quando você tem resultado, quando você tem resultado nas suas escolhas, as pessoas começam a te respeitar e a te procurar por isso. Tem mais ou menos 3 anos que eu fiz a minha última adequação alimentar. Eu digo adequação alimentar porque eu não gosto de usar a palavra dieta, porque o que mudou foi a minha mente e não tenho data para acabar. Então eu não uso a palavra dieta para evitar que seja confundido com aquela coisa que a gente faz por algum tempo determinado e depois a gente larga de mão e volta aos velhos hábitos, né? Por isso que eu não uso a palavra dieta. E eu fiz a minha última adequação alimentar há mais ou menos 3 anos. E hoje, com a saúde que eu tenho hoje, as pessoas começam a me procurar e falar: como que você faz tanta coisa? Como que você tem a cabeça assim boa para fazer as coisas, para ter ideias, para resolver as coisas? Como que você tem essa paz, essa tranquilidade? Como que você vive essa vida? Eu vi de onde você vim, de onde você veio, eu sei de onde eu vim, foi o que eu quis dizer. E as pessoas falam: eu sei de onde você veio, e é como se não tivesse lógica onde você chegou, mas as pessoas não viram ainda o caminho que eu trilhei. E é sobre esse caminho que eu vim falar pra vocês, porque talvez isso te ajude, talvez você esteja na mesma situação que eu já estive antes. E eu posso te dizer que dá pra sair daí. Dá pra sair da depressão, dá pra sair de muita coisa ruim, porque eu já estive nesse lugar. E dá pra sair. Eu quero te contar tudo que eu fiz, pra que você não precise sofrer o que eu sofri, pra que você saia desse lugar, tá? E a gente vai falar de saúde, e é muito interessante, é uma das primeiras questões que eu tenho aqui pra falar pra vocês. Muitas vezes, quando eu começo a falar de saúde, principalmente na internet, as perguntas que eu recebo é: você é médica? Você é nutricionista para estar falando de saúde? Você é formada em alguma coisa? Você tem pós-graduação? Gente, o que eu tenho para te falar é o seguinte: você precisa entender que a responsabilidade da sua vida é sua, não é de médico, não é de nutricionista. Eles são altamente capacitados para te ajudar? Óbvio, mas daí a serem responsáveis pela sua saúde eles não são. Você é responsável pela sua saúde. Eu coloquei até um post no outro dia no meu Instagram que era sobre a autorresponsabilidade. E eu só mudei a minha cabeça, eu só mudei os meus hábitos, eu só mudei de fato de vida quando eu entendi que essa responsabilidade sobre a minha vida, sobre a minha saúde era minha. Eu já tinha passado por inúmeros médicos, eu já tinha passado por inúmeros tratamentos. Cada vez que eu ia a um médico diferente, era um remédio diferente, era um tratamento diferente. Foram mais ou menos 3 anos e meio procurando diagnóstico para fibromialgia, porque eu tinha 24 anos quando começaram a surgir os sintomas. E com 24 anos, naquela época, porque hoje eu tenho 35, há 10 anos atrás, 11 anos atrás,
Não existia diagnóstico de fibromialgia para pessoas com menos de 50 anos. Não existia. E ninguém sabia que era uma doença tão sistêmica. Sistêmica é que ela atinge todo o nosso sistema. Que eu tinha coisas que eu não conseguia explicar para os médicos. Aí eu ia no gastroenterologista, aí ele me passava um remédio para gastrite, que eu já tinha praticamente uma úlcera, mas eu não cheguei a fazer a endoscopia. Eu tinha um refluxo tão violento que queimava as minhas cordas vocais de eu ficar rouca, sabe? Eu não tinha dor de garganta, por exemplo, eu tinha um refluxo tão violento que eu queimava as minhas cordas vocais a ponto de eu ficar rouca. Eu fiquei fácil uns 7 dias sem conseguir falar. Sem conseguir falar, de tão rouca que eu ficava. Por causa do refluxo. E até eu descobrir isso, enfim, eu ia no gastro, tinha um remédio para refluxo. Eu ia no endócrino, tinha um remédio para emagrecer. Eu ia no reumato, eu tinha um remédio para as dores no corpo. Eu ia no neurologista, eu tinha um remédio para dormir, um remédio para acordar. Era uma loucura, sabe? Então, assim, diante dessa história que eu te apresentei, que é a minha história, imagina aí se você tem algum desses sintomas. Pensa aí se você se encaixa em alguma dessas coisas. Eu queria saber porque eu tenho certeza que não é só comigo que isso acontece, sabe? E tem mais, a questão de ser médico e tudo. Infelizmente, muitos médicos são limitados à doença. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Alguns médicos são limitados a tratar doenças. É por isso que eu falo para vocês que quando eu fui a alguns médicos, eu tive essa dificuldade. Porque eles olhavam para mim como meu intestino, por exemplo, o gastro, né? Como meu estômago e intestino. Então, ele tratava só aquilo. Não me viam como a pessoa. O que estava acontecendo para aquela pessoa estar com tudo aquilo, sabe? E eu mesma não tinha entendimento a respeito de mim para saber tudo que eu sentia. Isso é uma loucura, né? Pois é. E aí eu te falo, o fato de eu não ser médica, o fato de eu não ser nutricionista, é o motivo pelo qual você não vai ouvir o que eu tenho para dizer por causa de que eu não sou, da minha não formação. Eu posso te dizer que quando eu tomei o controle, da minha saúde, quando eu peguei isso como se fosse um touro bravo, sabe? Quando eu peguei isso e falei, isso é minha responsabilidade, não é do médico. Não que ele não possa me ajudar, isso não é realidade, não é disso que eu tô falando, tá, gente? O que eu tô falando é, toma isso pra você, a sua saúde é responsabilidade sua. E só o fato de eu não ter uma formação não é suficiente para você dizer que eu não tenho nada para te acrescentar, para te ajudar, sabe? Até onde eu sei, não tem, por exemplo, curso superior para mãe. Mas as mães são absurdamente incríveis. Elas falam que quando nasce... Eu tenho algumas amigas que comentam, né? Quando nasce o bebê, nasce a mãe também. E é fato que muitas vezes a gente vai errar, sabe? Eu não tô aqui pra te contar sobre uma verdade absoluta, que não sei o quê. Não é isso. Tô aqui pra te falar da minha experiência. E te falar que se eu tive resultado na minha experiência, eu tenho um resultado de mais ou menos 7 anos. Isso pode ser muito bom pra você também. Teste e me fala. Eu acho que isso é tomar responsabilidade pra si, sabe? É você falar, eu vou testar e eu vou definir se isso é bom pra mim ou não. E levando em consideração também essa questão de se a pessoa tem que ter formação para isso, para aquilo, se só os médicos podem te dizer o que fazer ou não. Eu te falo, hoje em dia, na era da informação, e eu diria até da informação, porque informação é diferente de conhecimento, mas na era do conhecimento, é muito limitado você deixar tudo isso nas mãos do médico. Você tem acesso a artigos científicos. Você tem acesso aos testes que você precisa fazer, você tem acesso a laboratórios, você tem acesso. Muita gente não pega o próprio exame de sangue para ler. Ah, mas é porque o médico é que sabe. Ele sabe, mas você também pode saber. Sabe? Porque senão, se o médico erra, você tem a quem culpar. E aí fica mais fácil, né? Pois é. Enfim, nessa questão de não ter formação e tudo, que eu quero te dizer é o seguinte. Se é verdade para você que só um médico pode te falar o que fazer, será que você está dando a importância real também para aquele que fez todas as coisas? Eu não estou aqui te falando de religião, não. Estou te falando sobre Bíblia. Se você acredita em Deus, se você acredita que Ele criou todas as coisas,
Por que você não acredita no que ele diz a seu respeito? Por que você não acredita que os alimentos dele são a melhor coisa que você pode comer? Sabe? E é muito interessante porque quando eu falo isso, muitas pessoas falam: você não se preocupa com caloria, que loucura é essa? Eu não me preocupo com caloria, não me preocupo com carboidrato, não me preocupo, porque isso não é uma preocupação que você deveria ter. Sua vida não deveria girar em torno disso, sabe? Hoje em dia a gente precisa muito cuidar da nossa saúde porque em algum momento a gente se perdeu nisso. E aí a gente está tendo que correr atrás de todo esse prejuízo, sabe? A gente fez escolhas na vida que a gente deveria não ter feito ou seguido por outro caminho. E agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo. O estresse te engorda. E aí você para de comer e acha que isso vai te resolver. Não vai. Sabe? Estresse engorda. Estresse tira a sua saúde. O fato de você não descansar te arrebenta também. O fato de tantas vezes você ter que se preocupar em tomar um remédio aqui, um remédio ali. Não tô te dizendo que nunca, só tô te dizendo que não deveria ser o padrão. Sabe? Então a gente tá nesse canal aqui para falar sobre saúde, saúde real, de vida real, não é uma coisa que você vai ter que... Eu até contei nos stories, contei no meu vídeo, tem lá no meu Instagram, sobre como foi uma loucura quando eu comecei a ser acompanhada por umas nutricionistas, né, de plano de saúde e tudo. E elas falavam pra mim assim: ah, você tem que fazer 7 refeições por dia. A primeira vai ser assim, a segunda vai ser assado, a terceira vai ser cozido. Quando eu comecei a fazer aquilo, eu falei: gente, isso é impossível de ser feito. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer tudo isso. Se eu for me preocupar em fazer 7 refeições por dia, eu vou me preocupar só com isso. Isso não tem lógica, sabe? E aí você começa a pensar: gente, como é que pode? Eu não vou viver só disso, eu não vou viver só pra comer. Não tem lógica. Aí eu comecei a ler sobre saúde, eu comecei a estudar sobre saúde, tem mais ou menos 8 anos que esse assunto de saúde me interessa, sabe? Eu busco isso de forma obsessiva, eu diria. Mas por quê? Porque em algum momento eu perdi a minha saúde e eu precisei correr atrás desse prejuízo. Então, para que você não tenha que correr atrás desse prejuízo, eu tô aqui para te falar certas coisas. Por exemplo, se você acredita que Deus fez todas as coisas, se você acredita que Ele sabe o que é melhor para você, por que você não come os alimentos que Ele já fez? Ah, mas quais são os alimentos de Deus? Frutas, verduras, oleaginosas, raízes. Tudo que vem da terra está pronto, tudo que vem da terra é só você fazer, descascar, fritar, cozinhar, sei lá, enfim. Você sabe o que é. Aí você fala: ah, mas glúten, o trigo também veio da terra. Sim, mas o glúten não. Infelizmente o glúten é uma mutação e hoje em dia ele é 400 vezes mais potente do que o que era na época dos nossos avós. E é por isso que ele faz tão mal, mas esse é assunto para outro vídeo, eu vou explicar isso para vocês depois, tá? Então, se você acredita que o Criador de todas as coisas fez tudo perfeito, inclusive você, o seu organismo, então acredita no que ele disse a respeito disso. Coma os alimentos de Deus em grande quantidade e não se preocupe com o resto. E quando eu digo não se preocupe com o resto, é coma todo o resto. Não, faça escolhas boas, faça escolhas nutritivas. É interessante porque ontem eu estava vendo um site de umas granolas, né? Que eu faço granola, para quem não sabe, mas depois, isso é assunto para depois, eu passo até a receita se vocês quiserem. E a minha granola tem castanhas assim, um monte, néctar de coco, sal rosa e óleo de coco. E fui ver no site dessas castanhas saudáveis o que eram os ingredientes. Gente, você não acredita nos ingredientes. Tipo assim, tem 10 ingredientes e dos 10, 2 ou 3 são realmente coisas saudáveis. O resto são conservantes, são, por exemplo, flocos de arroz, que não são coisas tão saudáveis assim, porque podem ser saudáveis, mas não são nutritivas, tá? Então, assim, calma, existem processos. Então, assim, você tem que aprender a ler rótulo, você tem que aprender, porque quem aprende não depende, já diria Pablo Marçal. Quem aprende não depende. Eu não quero aqui que vocês fiquem dependentes do que eu vou dizer. Quero que vocês vejam se faz sentido pra você. Se faz sentido pra você, aplica.
E se você aplicar e for bom para você, conta para as outras pessoas, para que elas também façam boas escolhas. Tem gente que eu vejo aí que fala, cara, não, todo mês eu vou ao nutricionista, ou 2 em 2 meses eu vou ao nutricionista. Não é que seja ruim isso, eu só tô te perguntando até que ponto você está dependente disso. Ah, mas eu tenho que fazer exames periódicos. Ok, você fazer exames periódicos, mas sério, você tem que avaliar por si mesmo a sua própria saúde. Você tem que saber avaliar a saúde do seu sono, a sua saúde no dia a dia, se você tem energia, se você... Tudo isso, sabe? E é muito interessante porque meu pai foi fazer os exames periódicos dele por causa do trabalho. E tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu tô suplementando meus pais, né? Com as receitas que eu manipulei e mandei fazer, com as receitas da doutora Kátia Haranaka. Vocês podem procurar aí que vocês vão achar receita de suplementação de vitaminas e minerais. É muito simples, não precisa de receita médica, enfim. Botei meus pais para tomarem e é impressionante porque nessa época de coronga, né? Que não pode falar o nome. Nessa época de coronga, minha mãe teve e não sentiu nada. Agora ela tá com alguns efeitos, isso é fato. Ela tá com alguns efeitos agora, ela se sente um pouco mais cansada, mas muita coisa também aconteceu, a gente não pode atribuir tudo a isso. E meu pai, se chegou a ter, ninguém nem sabe. Se eu cheguei a ter, também não sei. Sabe? Então, ao invés da gente de repente ficar tão preocupada com as coisas que podem nos acontecer, que não seja coronga, que seja a própria doença em si, gripe que seja. Tem, sei lá, pelo menos 3 anos que eu não tenho nenhuma gripe, nenhuma dor de garganta, nada. Pelo menos 3, sabe? E aí eu te falo, por que suplementar? Porque infelizmente o nosso solo hoje em dia é pobre. A gente não tem mais as estações, por exemplo, estação da banana. Não tem mais, a gente planta banana o ano inteiro e retém banana o ano inteiro porque a gente coloca certos aditivos e tal. E tudo bem, não é esse o problema aqui, sabe? O que eu quero dizer pra você é, a suplementação ela é necessária porque o nosso solo hoje em dia é mais pobre. Por mais que você consiga comer frutas e verduras suficientes, o nosso solo ainda é pobre. E a suplementação é infinitamente mais barata do que você cuidar de remédio, cuidar da falta de saúde. Eu peguei pra mim uma frase, eu nem sei quem falou, nem sei se eu li em algum lugar, mas quem não tem tempo pra cuidar da saúde vai ter que ter tempo pra cuidar da doença. E como que você quer envelhecer? Ou você não quer viver muito? Tem todas essas questões, são escolhas que a gente faz. Mas no que depender de mim, eu quero que você envelheça com saúde. Eu quero envelhecer com saúde. Praticamente todos os dias eu vejo alguns sites de senhores e senhoras que dançam, que malham, que fazem tudo na sua velhice. Eu acho isso lindo. E é assim que eu quero chegar, mas para isso eu preciso plantar hoje. Qual é a saúde que você quer dar para os seus pais? Meus pais, eles resolveram não mais me questionar nesse aspecto, sabe? Tudo que eu dou para eles tomarem, eles tomam. Tudo que eu falo para eles fazerem, eles fazem. Claro, dentro do possível. Eu parei de ser impaciente com eles, porque quando você tem certos conhecimentos, você quer que as outras pessoas façam. E de certa forma eu tentei controlá-los por algum tempo, sabe? Não come queijo, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu só falo, olha pra mim então, pros meus resultados. E se você achar que tá bom os meus resultados, siga o que eu tô dizendo. Se você não achar que tá bom pra você, tudo bem, não tem problema. Hoje em dia eu tenho um pouco mais esse tato, sabe? Não é que eu seja perfeita não, galera. Isso daí não existe no meu vocabulário mais. Eu já fui essa pessoa religiosa, perfeitinha. Sou pior do que você imagina, já diria Pablo Marçal também. Sou muito pior do que você imagina. Tem certas coisas que eu gostaria de melhorar? Tem, mas ainda não cheguei lá. Não é sobre ser perfeito. Sabe? Enfim, vamos terminar esse vídeo por aqui que ele já tá enorme, já tem quase 20 minutos de vídeo. E eu não pretendo editar os vídeos aqui, tá, gente? Eu não pretendo fazer corte nem nada, eu pretendo ir como se fosse live, tá? Eu espero que esse primeiro vídeo, eu não pretendo também fazer vídeos muito longos, eu espero que esse vídeo seja legal pra você. E a minha mensagem final é: coma alimentos de Deus e veja se o que eu digo aqui pra vocês faz sentido. Se fizer, aplica, porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento aplicado, tá?
Só conhecimento não é suficiente, você tem que conhecer e fazer. E se você fizer e der certo, fale isso pra alguém. Não retenha, tem muita gente que tá precisando disso, tá bom? Então tá bom, gente. Façam um excelente dia, um beijão pra vocês. Deus abençoe vocês.